O que de fato é viver criativamente? Como a criatividade chega e como ela pode não só fazer parte de quem se declara como artista, né, trabalhador da arte. A criatividade ela pode estar em tudo e ela está em tudo, ela está numa resolução de problemas que você precisa olhar com mais cautela, quando você precisa resolver uma situação, ela está ali. Quando você acha soluções para aqueles problemas, a criatividade ela existe ali também. E esse foi um conceito que eu já aprendi bem antes, né, quando eu estava na faculdade, e isso me fez enxergar a criatividade já de uma forma diferente, só que através dos anos eu fui tendo outros contatos com outras expressões que reforçaram essa ideia para mim. Por isso que hoje eu vim falar sobre 3 livros que eu li nesses últimos 2 meses, que mudaram a minha forma de pensar no meu trabalho, mudaram a minha forma de olhar para a vida mais criativa e não ter medo da minha criatividade também, e como isso pode transformar aquilo que a gente está se propondo. Acho que o caminho é esse. Bom, eu vou falar primeiramente sobre o livro Grande Magia, que foi escrito pela Elizabeth Gilbert. E assim, ela foi autora do livro Comer, Rezar, Amar, que ressalva aqui, é um dos livros que eu mais me conecto, é uma das histórias que eu conheço. Vou falar histórias porque também o primeiro contato que eu tive foi com um filme e o filme me transformou. Na época eu tinha tipo uns 18 anos e eu tava numa transição de entender sentimentos, entender como lidar com determinadas situações, né? Isso foi um processo. E eu vi o filme e aquilo me deu uma virada assim. Então, a história de Comer, Rezar, Amar, ela me possibilitou conhecer mais sobre mim e aceitar determinados aspectos sobre a minha personalidade. É claro que isso não foi resolvido totalmente na época, mas foi um empurrãozinho para que eu entrasse mais nesse mundo e quisesse me conhecer melhor. Primeiro ponto. Nesse livro, a autora ela vai falar sobre a importância da gente viver criativamente. E quando ela está trazendo isso para a gente, é claro, ela dá vários exemplos da escrita dela, que inclusive ela cita muitos momentos de como foi para ela lançar o best-seller que foi Comer, Rezar e Amar. E assim, foi uma conversa com ela. Esse livro é uma conversa, especialmente para mim, que sou realmente muito fã desse trabalho que ela teve. A luz apagou. Momento. Ressalva aqui, apagou meu bastão, que eu deixo ele com a luz, mas ele não aguenta muito tempo e eu acabei de gravar um vídeo para as redes sociais e usei ele. Então, não vamos ter mais cor no fundo. De toda forma, esse livro acabou me possibilitando conhecer um lado de Comer, Rezar, Amar que eu até então não tinha, né? Que era essa perspectiva da autora. Ela até então não ter lançado nada que foi tão bombástico até chegar nesse livro e ser algo que transformou realmente a vida das pessoas. E a forma que ela também traz aqui, usando como exemplo, né? É que a história dela vai chegar nas pessoas de diferentes formas, que ela não tem esse controle. Ela vai ter o controle sobre o que ela está escrevendo, mas como as pessoas vão receber aquilo vai ser da particularidade de cada um. E isso, como ela traz isso como exemplo, você vai entendendo que essa magia que ela tem na questão das palavras é que as ideias, elas chegam pra gente, elas querem ser expostas para o mundo, e se a gente desiste dessas ideias depois de um tempo, essas ideias desistem da gente. Muito maluco, né? E que tem ideias que demoram muito tempo para serem desenvolvidas até a gente amadurecer elas. Nesse livro, a gente tem essa parte do escrever, né? É porque essa é a vivência dela, então a autora ela vai falar muito mais sobre a questão da escrita, mas em grande parte ela está falando dessa questão da criatividade no geral, de você não só aplicar essa criatividade na sua escrita, mas aplicar essa criatividade na sua vida, no seu cotidiano, né? Acabou que eu, assim, simplesmente marquei muitas coisas nesse livro, e eu vou lendo algumas frases aqui só para a gente deixar registrado.
A experiência me ensinou a ser cautelosa quanto a encontrar meus heróis em pessoa. Pode ser extremamente decepcionante. Isso aqui redefine muito do que eu tenho pensado sobre ser fã, principalmente. Papo para outra hora. Você tem a coragem necessária? Tem a coragem de trazer à tona esse trabalho? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando que você diga sim. E esse aqui é um dos exemplos que ela fala sobre essa questão da criatividade estar ali, a inspiração existir ali dentro de você e cabe a você aceitar ela ou não e como é que você vai aceitar isso. Ah, eu tava aqui lendo algumas coisas, talvez algumas pessoas pensem muito que é um livro de autoajuda, em alguns momentos até parece realmente, mas eu, assim, não tenho problema com esse tipo de literatura, porque eu acredito bastante que existem ideias que elas são muito coerentes. Eu acho que existe esses dois lados, assim, dos extremos, né, em que a gente traz esse ponto do, meu, mas é realmente desse jeito que funcionam as coisas? Mas também existe esse outro lado que vai trazer essa reflexão, e eu acho que esse livro está muito para esse espaço, assim, ela traz essa vivência e traz uma reflexão. Para mim, isso faz sentido. Que o mundo é um ferro velho abandonado onde nossos sonhos são largados para definhar sob o sol escaldante? Isso é de conhecimento geral. Às vezes, só não sabemos o que fazer a respeito. Outra coisa muito legal que eu gostei dentro da escrita dela é que ela fala sobre como muitas vezes os artistas, eles acreditam que eles precisam sofrer para ter essa inspiração. E como ela traz esse ponto de, tipo assim, como é uma ideia cruel com a gente, né? De, tipo assim, você só conseguir criar algo através da dor, do sofrimento. E isso pode ser um gancho para muitas coisas, inclusive, acho que todos os artistas, ou pelo menos a maioria deles, já passou por essa situação do você viver aquele sentimento intenso e através disso você criar algo. E também até para você entender essas sensações que acontecem para você expor as ideias, mas que isso não pode nem deve ser uma regra de tipo, você só vai escrever quando você estiver extremamente triste. E escrever ou, enfim, criar qualquer outra coisa dentro desse meio, assim. E eu acho que eu nunca tinha ouvido ou lido alguém falar sobre essa questão. De que a gente não precisa só estar no sentimento denso e do sofrimento para criar coisas bonitas. Muitas vezes elas podem partir de outros sentimentos também, e que essa ideia precisa ser desconstruída de alguma forma. Uma das coisas que ela pergunta bastante durante a escrita é se você acredita que as suas ideias elas são conectadas a você e se elas gostam de você tanto quanto você gosta delas. Tanto as ideias, se você acha que a inspiração, a criatividade, ela realmente gosta de você, o quanto você busca por ela, e que muitas vezes as pessoas vão responder que não, que as ideias não gostam da gente, e que como isso afasta você de uma percepção de que você pode ter uma troca amigável com essas ideias e com essas inspirações. É um livro que vai viajar muito na maionese, assim, vai trazer ideias realmente muito lúdicas e talvez até que soem bastante irreais, assim. Mas acho que é por conta disso que tem essa potência, porque é você sair do óbvio, ir para essas ideias que elas saem de um espectro de tipo assim, existe essa ideia sobre criação, essa ideia sobre o que é ser artista, mas e se a gente desconstruir tudo isso? O segundo livro é o Hobby como um Artista, que talvez seja o que está mais ali dentro, né, do que as pessoas estão recomendando e talvez mais gente conheça. Esse livro, ele foi um livro que eu li super rápido. Tipo assim, eu li ele em 2 horinhas, foi bem rápido, porque ele é um livro muito visual. Apesar de eu ter lido no Kindle, consegui vivenciar bastante, assim, ou pelo menos boa parte do que ele proporciona. Eu fiz algumas anotações e ele foi o livro mais tranquilo, assim. Ele dá alguns tapas na nossa cara, assim, pelo menos para mim foi dessa forma. Eu até destaquei, assim, algumas falas, mas o autor, ele usa muitas citações, muitas mesmo, de outras pessoas e para reforçar aquilo que ele já está dizendo, né? Porque a ideia de hobby como artista é você pegar ideias que já existem
e transformar elas. Então, é você ter essa inspiração através das coisas que você consome, por exemplo. Então, você pode ver algo X e criar algo Y através daquilo que você viu já antes. Então, é não você roubar a ideia, ou se isso acontecer, no sentido de, tipo assim, estou realmente me inspirando e você citar o que você pegou de referência, eu acho que isso está até meio passado, a gente já fala muito disso, né? O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Ele fala da importância de você pesquisar e entender sobre aqueles artistas ou figuras que você gosta muito, o porquê você gosta tanto daquilo, por que você se identifica tanto com aquela pessoa, e isso vai refletir muito da sua personalidade dentro daquilo. Ele até sugere para você pesquisar sobre as pessoas que essa pessoa também se inspira, porque isso vira uma sequência de inspirações, de acontecimentos. Então, aí isso se materializa nessa questão do tipo assim, você pega essa ideia e vai se inspirando e como essas ideias são construídas através dos tempos. Talvez, agora parando para pensar, ele tenha usado muitas citações dentro desse livro exatamente para reforçar essa ideia do Hobby como artista. Ele pega essas citações de outras pessoas e reformula dentro do aspecto que ele acredita que cabe para exemplificar o livro. Então, não tinha pensado nisso antes. Pode ter sido uma proposta? Pode ter sido uma proposta. Ver a si mesmo como parte de uma linhagem criativa o ajudará a sentir-se menos sozinho, enquanto você começa a desenvolver o seu próprio trabalho. E um ponto que eu reforço muito no meu trabalho, sempre que ele fala aqui, é faça, conheça a ti mesmo. Então, você se conhecer é essencial. Nossa, e eu reforço muito isso em muitas coisas que eu falo no meu trabalho, e isso foi algo que não mudou, né, dentro dos livros que eu li, assim, que transformaram o meu trabalho e que me fizeram mudar de ideia sobre algumas coisas, essa foi a ideia que se manteve intacta, assim, então é importante realmente que você se conheça para que fique mais fácil criar. O manifesto é esse: desenhe a arte que você quer ver, comece o negócio que quer gerir, toque a música que quer ouvir, escreva os livros que quer ler, crie os produtos que quer usar, faça o trabalho que você quer ver pronto. Ele fala sobre uma coisa que eu achei legal também, que é a mesinha dele criativa de trabalhos manuais. Eu achei isso bem legal porque ele fala que ele separa, né, essa parte do computador, coisas digitais e a mesinha dele da criatividade ali, em onde só tem papéis e caderninhos e canetas e coisas para cortar e rabiscar. Isso é bem legal, porque realmente quando você tá com papel e você tem aquele monte de coisa ali, você olha e fica tipo assim, tá, como é que eu vou construir isso sem tecnologia? E de pensar que em algum momento a gente já fez isso. Eu vivenciei muito esse processo de quando eu era criança, de escrever, de fazer as coisas manuais e como não existia internet naquele momento para auxiliar, como era tão fluido. Então a gente necessita dessas tecnologias porque a gente sabe que elas existem e facilitam o nosso trabalho. Mas às vezes a criatividade pede outra coisa. Ela pede algo que você precisa deixar fluir. E desses 3 livros, o primeiro que eu li foi o Palavra por Palavra. Peraí que não tem como mostrar a capa dele agora porque está aberto aqui no Kindle. E eu li os 3 no Kindle mesmo. Foi o que estava mais fácil, né, para o momento, e eu estava nessa necessidade de ler coisas de estudos que me incentivassem, e deu muito certo, né? Então foi esse aqui, o Palavra por Palavra. Assim, palavra por palavra que eu não tenho palavras para descrever. Cara, esse livro, ele me deu uma virada, assim, de chave, porque eu comecei a ler ele, não vou dizer que não dando nada, né, mas, tipo assim, comecei a ler ele muito despretensiosamente, assim, foi, né, como eu falei, foi o primeiro desses 3, assim, que eu tava fazendo um tempo que eu não lia coisas de estudo nesse sentido, e ele me acompanhou em muitas manhãs aqui de café e reflexão, e ele me mostrou essa importância da escrita e como ela é significativa para minha história também. Eu chorei, gente, lendo esse livro, assim, ela traz essa forma visceral da escrita. Isso se une um pouco ao livro, né, O Grande Magia, porque a Elizabeth, na Grande Magia, ela fala da escrita como algo mágico mesmo, e como tá essa viajada aí que ela dá nas ideias, enquanto a Anne, aqui no livro do Palavra por Palavra,
ela fala de como é realmente essencial a gente ter essa conexão com a escrita, mas também fala desse lado de dias que não são fáceis para escrever, de coisas que talvez não sejam tão leves para você se inspirar, mas que elas existem. E que como é essencial também a gente olhar para o nosso cotidiano e achar inspiração nas coisas reais, achar inspiração nos dias que acontecem agora, nas coisas que você vive, no seu olhar atento para as possibilidades e, mais uma vez, é algo que eu acredito muito e que eu até então não enxergava da maneira que é assim. Eu não sabia, não fazia ideia de que era tão comum, e aí eu percebi que você pensar dessa forma, porque eu imagino muito assim, as coisas que eu vivo sempre se tornam um texto na minha cabeça instantaneamente, as coisas que me impactam mesmo, de fato. E eu sempre notei isso, mas eu nunca tinha parado pra analisar isso de fato, e aí esse livro me trouxe essa possibilidade mesmo de, é realmente isso que eu faço. Eu escrevo, e perceber que o motivo de eu estudar o que eu estudei, o que eu ainda estudo, sempre foi a escrita. E aí ontem mesmo eu estava anotando no meu caderninho de pensamentos assim, que quando eu escrevo, os meus pensamentos se organizam. Então eu fico menos ansiosa, eu consigo pensar em uma única coisa por vez. Porque se eu estou escrevendo sobre aquilo, eu preciso pensar só sobre aquilo. Se tem outro pensamento intruso ali, eu não vou conseguir desenvolver o que eu preciso desenvolver no meu texto. Em outras palavras, aqui, foi um tapa na minha cara também, pois uma vida orientada para o ócio é, no final das contas, uma vida orientada para a morte, o maior ócio de todos. Ah, sem contar que ela é muito engraçadinha em muitos momentos da escrita dela, assim. Também me diverti lendo. Assim, foi muitas emoções. E aí teve até uma frase que eu destaquei aqui, que foi: algumas pessoas queriam ficar ricas ou famosas, mas meus amigos e eu queríamos cair na real. Escreva um pouco todo dia, dizia meu pai. Faça de conta que são escalas de piano. Imagine que assinou um contrato com você mesma. Encare isso como se fosse uma dívida de honra. Comprometa-se a terminar as coisas. A verdade é que, se você treinar todos os dias, se lentamente for experimentando desafios mais difíceis, vai melhorar. Às vezes, enquanto estiver trabalhando, vai se sentir desanimado e entediado, e talvez consiga, ou não, sair desse estado de espírito naquele dia. Palavra por palavra me possibilitou perceber que o que eu gosto de fazer é a escrita e por que não viver disso e por que eu tô fazendo outras coisas que não são a escrita, sabe? O meu trabalho, ele tem um propósito e muitas vezes eu sinto que talvez não esteja atendendo a esse propósito. E é isso que muitas vezes frustra. E quando eu digo que esses livros eles mudaram a minha forma de pensar, foi porque eu precisei realmente tomar aquele choque de realidade, assim, de tipo, o que que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo? E qual é o futuro disso? Às vezes a gente precisa realmente voltar para a criança que a gente era e olhar para isso com cuidado, que foi uma coisa que eu fiz ontem enquanto eu estava escrevendo. Voltar a ter um caderno de pensamentos está me possibilitando revisitar as coisas que eu fazia quando eu era mais nova, que era realmente escrever muito, eu tinha muitos diários. Rasguei todos num momento complicado, num colapso de pensamentos, de coisas que aconteceram no passado. Acabei rasgando mesmo, né? Mas tudo bem. E isso é algo que a gente precisa revisitar às vezes, pelo menos pra mim faz sentido, e pra mim eu tenho essa falta de olhar para essa escrita e perceber também como a leitura ela tem me trazido reflexões de coisas que eu realmente preciso, porque são leituras que eu preciso para aquele momento e eu quero ter naquele momento. A leitura, a literatura, ela vem me curando. Aos poucos, tem dias e dias, é claro, mas eu percebo que entre as palavras dos livros, entre as histórias que eu encontro, não só, né, de não ficção, mas as histórias de ficção também, elas estão me ensinando alguma coisa e estão me trazendo, e cabe a mim perceber esses sinais. E é por isso que eu precisava falar desses 3 livros hoje, porque foram com eles, nesses 2 meses, em que eu tô nesse processo de curar o meu trabalho. Importante, eu tô nesse processo de curar essa parte do que é o meu fazer, e também entender o que é trabalho, o que é ócio criativo, o que é só o ócio,
o que eu preciso vivenciar, as pessoas que eu vou encontrar, quem eu vou trocar experiências. Isso tudo, a literatura, ela me proporciona entender que não é só quando eu tô sentada lendo aquelas palavras, mas isso vai reverberar para minha vida, isso vai reverberar não só para o meu trabalho, mas para minhas relações, para eu conseguir entender melhor as pessoas que estão ao meu redor, para eu olhar para elas com mais carinho, ou para eu dar os melhores conselhos, ou as melhores palavras para aquele momento que a minha pessoa puder oferecer, assim. Eu realmente acredito muito no poder da literatura e na transformação que ela tem na vida das pessoas, porque é como tá no próprio livro do Hobby como Artista. A primeira frase que tem de impacto lá é que é todo conselho é autobiográfico. Impacto, assim. E é um fato, é uma verdade mesmo, porque a gente traz para a vida das pessoas a experiência que a gente já teve e aquele conselho é baseando em experiências anteriores. Muitas vezes pode fazer sentido, mas também pode não fazer sentido. Isso também vai ser muito relativo. E olhar para isso aqui tudo também me faz pensar em questões do passado, até que ponto as coisas que eu sofri foi realmente culpa de outras pessoas, ou aquilo também tem a ver comigo, tem coisas que realmente cabem a outras pessoas, enfim, para vocês verem como a literatura traz várias reflexões para dentro de mim, assim. E por isso também, por esse outro motivo também, que eu voltei para os meus caderninhos, a ter os meus caderninhos de pensamentos. Então, sempre que eu posso sair com ele, eu saio. A gente tem o celular para anotar pensamentos, às vezes é o que tá mais fácil ali, é o que a gente vai recorrer, e eu faço isso muitas vezes. Mas quando é um pensamento mais extenso, eu gosto realmente de pegar o papel e escrevendo lá. Porque eu releio eles ali e isso tá me ajudando também a criar conteúdo. E da minha criação de conteúdo, eu tô tentando fazer algo mais leve, eu não quero que seja uma obrigação. Hoje eu sentei aqui porque eu estava com tempo de fazer isso. Não sei quando esse vídeo vai sair necessariamente, eu acho que não vai demorar tanto, mas é que eu tava me cobrando demais. Me cobrando muito sobre, eu tenho que criar conteúdo, tenho que fazer isso todo dia, mas e a realidade é outra. E eu até fiz um vídeo falando sobre isso exatamente quando essa chave virou pra mim. E foi por conta da literatura. Bom, esses foram os 3 livros que eu tenho para hoje. Eu tenho outros livros que são voltados para criatividade que eu vou ler a partir de agora também. Não sei como é que vai ser, se eu vou querer falar sobre eles, se eu vou falar sobre eles igual eu fiz aqui, né, num vídeo só, ou se eu vou acabar falando individualmente sobre cada um. Vamos ver o que vem por aí. Mas por enquanto é isso. Se vocês já leram esses livros, assim, me contem. E uma coisa que eu sempre esqueço de falar, gente, se inscrevam no canal, ative o sininho aí pra você receber notificação de quando tiver vídeo, assim. Nunca lembro de falar disso nos meus vídeos, é sempre vai, vai, vai. Mas se você gosta do meu conteúdo, se você curtiu também, quer saber mais dicas sobre literatura, sobre cultura, arte, tudo isso no geral, como a jornalista cultural que eu sou e que eu posso proporcionar também para as pessoas, já se inscreve. Sempre eu tô postando shorts também por aqui, sobre indicações de livros ou então coisas voltadas para essa parte literária. E é isso. Let's bora para mais conteúdos, let's bora para a gente olhar para mais com mais cuidado para nossa vida através da própria literatura. Até o próximo vídeo. Um beijo.